Novela Laços de Família, capítulo 41, dia 2 de novembro de 2020, segunda-feira. O capítulo começa com Camila e Helena brigando por causa de Iris, e Camila fala que sabe muito bem porque Helena quer que ela fique com Iris, para afastar ela de Edu. Helena diz que não é isso, e que não vai entrar em disputa com Camila. Camila reclama de Helena ter enfiado ela na casa de Ivete para ir almoçar sozinha com o namoradinho dela. Mas Helena tenta explicar que Edu a convidou e que talvez ele não quisesse mais ninguém ali, nem ela, Camila. Nesse momento, Iris sai do quarto e vai tentar ouvir a briga por trás da porta do quarto de Camila. Mas Hilda chega e pergunta se ela já tomou café. Iris disfarça e fala que já tomou café e entra pro quarto dela e tenta ouvir através da parede. Camila fala para Helena que ela pode ficar tranquila, porque é dela, Helena, que Edu gosta. Helena fala que então é por isso que Camila tá tão revoltada e que a culpa não é dela, mas que ela está preocupada com ela, Camila. E nesse momento, Iris pega um copo para tentar ouvir melhor pela parede. E Helena fala que só não falou onde ia para Camila para não magoar ela. Mas Camila diz que Helena não precisa esconder nada dela. Helena fala que não queria dizer que ia almoçar com o namorado dela. E Camila fala que Helena não precisa dizer isso com tanta força. E diz que não vai roubar o namorado dela, que apenas gosta dele. Iris escuta e faz cara de espanto. Na cena seguinte, Olivia está fazendo a lista da festa surpresa de Cíntia e fala que não vai convidar o Pedro. Verinha começa a contar uma história de que uma vez na festa surpresa, mas Olivia não deixa ela terminar e fala para ela ir para a cozinha. Nesse momento, Cíntia chega e Verinha diz que Iris acabou de ligar para ela. E Cíntia conta que Iris é meio aparentada com Pedro. E conta que a conheceu entre tapas e chicotadas com Silvia. A cena corta para Silvia falando com o Céu que não dormiu à noite e que só vai descansar quando se vingar de Pedro. Rubinho chega e fica conversando com o Céu. Enquanto isso, Silvia mexe na aliança pensativa. Depois que Rubinho sai, Céu fala para ela tomar cuidado com vingança, porque o tiro pode sair pela culatra. Silvia fala que não tá ligando e que tá indo para arrasar. A cena vai para Pedro pensativo. Na cena seguinte, Camila sai correndo para a sala e Helena vai atrás dela. Camila fala que não aguenta mais isso e que vai fazer o que ela quiser fazer. Helena fala para Camila controlar o gênio dela, que isso não vai levá-la a lugar nenhum. Camila diz que se isso levar ela para longe dessa confusão já tá bom. E sai batendo a porta. Helena fica sozinha e Iris vê tudo escondida. Na cena seguinte, Cíntia explica por que tem que ir pro Aras no domingo. Fala que está intercalando com Alex. Eládio fala que o aniversário de Cíntia está chegando. Cíntia diz que por ela ia para um lugar no meio do mato. Fazia uma trilha com Romeu e depois viu o pôr do sol. Eládio, para disfarçar, fala que eles pelo menos poderiam ir a um restaurante. Verinha fala que seria uma pena deixar Lion sozinho. Cíntia fala que ele tem que ficar sozinho sim, que não pode mimar muito ele, senão ele que vai ter que mandar na gente. Dona Olivia fala que Lion já manda na Verinha, que acha até que ela está apaixonada por ele. Verinha fala que até sente uma carência à noite, mas que não é para tanto, né? E todos riem disso. Na outra cena, Severino e Martinho falam que vai sobrar para eles, porque Pedro agora está morando no Aras. Cíntia chega, pede um café e pergunta do que eles estão falando. Severino diz que estão falando do Pedro, já que tem 2 noites que ele dorme no Aras e que ele vai trabalhar debaixo de chicote agora. Martinha fala que não pode sair dali tão tarde. E Cíntia diz que eles não precisam ter medo, porque Pedro não pode mandar neles, e continua dizendo que Pedro não vai ficar separado por muito tempo, porque um homem machista como ele não sobrevive nenhum dia fora de casa. Em seguida, Cíntia e Severino saem para ver um cavalo que estava com tosse.
Cíntia dá uma injeção no cavalo e depois pede para Severino colocar a vitamina C na ração dos outros cavalos por um mês. Em seguida, ela parabeniza Severino por tratar tão bem os cavalos e ser muito atento a eles. Severino fala que esses cavalos são criados melhor que muita gente, e Cíntia continua dizendo que qualquer dia vai promover Severino a assistente de veterinário. Severino faz uma cara de lisonjeado. Na cena seguinte, Ivete chega com a macarronada e briga com Viriato para ele lavar as mãos primeiro, antes de comer. Viriato fala que hoje é domingo, dia de descansar, e diz que até Deus descansou. Raquel pede para Ivete comprar um conjunto para ela, e Viriato fala para Antônia ver como são as crianças e ir treinando. Laerte pergunta por que ela tem que ir treinando, e Laerte fala que Antônia vai casar um dia, ter filhos. Antônia fala que sim, que sempre sonhou em casar na igreja, ter filhos, e diz que só o que falta para ela é um marido. E continua dizendo que nem é muito exigente, que só precisa ser apaixonado por ele, que ele a entenda e que ela possa confiar nele. Ivete diz que todo mundo quer isso e que hoje em dia basta funcionar na cama que já está tudo ótimo. Na cena seguinte, Camila fala com Ana que Edu adorou o livro e Ana mostra onde tem mais livros de aventura. Em seguida, Camila vai até Cícia e fala que é um milagre ela estar ali no domingo. Cícia fala que foi obrigada pelo pai e aconselha Camila a nunca aceitar um emprego que pai ou mãe oferece, porque eles exploram os filhos. Nesse momento, Miguel chega e fala que está sempre vendo a filha, mas a mãe, onde está? Camila fala que elas estão bem, que a mãe dela está em casa. Então Miguel pergunta sobre Edu. Camila fala que ele está se recuperando muito bem e que essa semana deve sair da cadeira de rodas para ir para o andador. Miguel fala que essa fase é muito importante e que cada pequena evolução dele é importante. Depois sugere que Edu fale com Paulo, porque Paulo já passou por tudo isso. Camila diz que vai falar com Edu sobre isso e pergunta se Paulo está namorando Capitu. Miguel diz que não sabe e que acha que nem eles mesmos sabem. Depois fala que Camila entende bem sobre isso e conta que Helena disse que Camila deu uma aula para ela sobre o verbo ficar, sem ter que ficar. E a cena corta para Paulo e Capitu passeando. Eles curtem um Bruninho e Paulo traz um balão para ele. Capitu e Paulo dão as mãos e o balão voa da mão deles. Na cena seguinte, Ivete chega na clínica e pega Helena chorando. Helena conta toda a briga que teve com Camila e conta como se sente sobre isso. Ivete aconselha Helena a dar um ponto final nessa história e perguntar para Edu o que ele sente sobre isso. Helena fala que estava indo fazer isso quando Edu sofreu o acidente e agora não tem como falar sobre isso com ele. Helena fala que acha que isso é uma desculpa para ela fugir do problema e convida Helena para almoçar na casa dela. Helena diz que não quer ver ninguém agora. Então elas se abraçam. A cena corta para Alma falando que o médico de Edu vem hoje fazer uma reavaliação nele e Danilo diz que não perdeu a esperança em Edu nunca. Em seguida, a Alma fala que ligou para o Dr. Silveira e que ele fez 3 pontes de safena e que não pode atender eles hoje, mas que ele achou super natural que eles tenham essa curiosidade de saber o que eles realmente têm de herança. Estela pergunta quando eles podem falar com ele, então. A Alma fala que daqui a uns 3, 4 semanas. E depois diz que convidou Camila para almoçar, mas ela não veio. E pergunta se ela ligou pro Edu. A cena corta para Camila tomando café e lembrando da briga que teve com a mãe. A funcionária do café chega e fala que Camila está mexendo no café há 15 minutos e entrega um café quente para ela. Depois fala que Camila estava longe. Camila fala que estava no Japão. E a funcionária diz que aposto que ela se apaixonou lá. Camila fala que ela acertou e diz que voltou completamente apaixonada. Na outra cena, Fred leva café na cama para Clara e fala para ela esquecer tudo aquilo que houve. Clara fala que teve muitos pesadelos e fala que já fez um monte de conta, comprou vestido, deu cheque pré-datado, e Fred fala que eles vão se virar, que eles não estão nadando em dinheiro, mas também não estão morando debaixo da ponte.
E Clara diz que pensou que seria bom para ela ir para a casa da mãe dela com Nina. Assim ela esquece tudo que houve e Nina pode brincar com as crianças da família. Fred, trouxão apaixonado, fala que não quer ficar ali sozinho com saudade dela. Na cena seguinte, a cliente reclama com Márcia que da última vez demorou muito para ser atendida. Antônia chega e a cliente reclama com ela que a clínica não é mais a mesma. Antônia diz que Helena até que teve alguns problemas sim, mas que o atendimento já se normalizou. Então, Márcia pergunta para Antônia como foi o almoço de ontem. Antônia diz que só não terminou em pizza porque Ivete fez macarronada. E Márcia fala que Antônia tinha que ter chamado Laerte para um luar na praia, qualquer coisa. Que se ela não tomar uma atitude, vai sempre terminar na macarronada. Antônia diz que vai acabar engordando de tanta ansiedade, porque tudo que ela faz é comer. A cena corta para Helena falando para Ivete que não dormiu à noite, mas que ela e Camila nem se viram mais ontem. Cada uma foi para o seu quarto. Antônia chega e pergunta se pode pedir um cliente para entrar. Helena diz que sim, e Antônia sai. Então, Helena fala para Ivete que pensou no que ela falou ontem. E Edu tem uma avaliação hoje. Conforme for, ela vai abrir o jogo todo com ele. A cena corta para Edu sendo avaliado pelo médico que diz que Edu está ótimo. E ao final da consulta, provavelmente eles terão uma ótima surpresa. Danilo fala que surpresa é sempre bom e que eles precisam comemorar. E manda a Rita ficar preparada. A cena corta para Ofélia sendo resistente com o rapaz do censo, dizendo que não tem como ela saber se ele é mesmo do censo ou não. Pascoal chega e fala que eles receberam uma circular para atenderem o rapaz, mas Ofélia fala que o marido não está em casa e deixa o rapaz entrar quando o marido chegar. Pascoal fala que atende ele agora enquanto Onofre não chega. Na cena seguinte, Iris chega ao Aras de táxi e a cena corta para Pedro falando ao telefone reclamando da qualidade da ração e do preço. Pedro desliga e Severino fala que eles já terminaram no Aras o que tinha de urgência, mas que eles vão continuar trabalhando lá durante o fim de semana. Quando eles olham para a porta, Iris está lá. Severino sai e Pedro briga com Iris e depois diz que a culpa disso tudo foi dele, que a mãe dela avisou que ela, Iris, ia aprontar aqui no Rio, mas que ele não pensou que seria com ele, e continua dizendo que ela conseguiu acabar com o casamento dele. Iris faz cara de quem gostou disso tudo e depois diz que aquela mulher não servia para ele mesmo, que ela era muito chata. Pedro agarra Iris pelo braço e pergunta como ela teve a coragem de voltar ali. Iris pede desculpa e diz que falou por falar. Depois Pedro chuta a bunda dela e manda ela sair dali e fala para ela não aprontar mais nada, senão ele manda a Alma proibir a entrada dela no Aras. Iris sai, mas antes dá um beijinho no vidro da porta olhando para Pedro. A cena corta para Iris conversando com o vilão. Ela fala para ele que em pouco tempo ela vai morar ali no Aras e serão só eles três, ela, vilão e o Pedro. Depois ela diz que vai levar o vilão para conhecer o Pão de Açúcar, o Corcovado. Severino estava ouvindo tudo e Iris o vê e pergunta se ele nunca viu ninguém falando com um animal. E Severino fala que só Pedro faz isso e fala para Iris que não dá para levar um cavalo no Pão de Açúcar e nem no Corcovado. E Iris diz que leva ele para passear em outros lugares. Severino pergunta se o xerife deixou ela ficar ali de novo. E Iris pergunta quem é xerife. Severino conta que é o apelido de Pedro ali, mas que ele não sabe e pede segredo para ela. Na outra cena, Silvia está com um chaveiro trocando a fechadura da porta. E duas vizinhas chegam e falam que arrombaram uma casa em frente e estruparam exatamente como a personagem fala, e estruparam a empregada. O chaveiro fala que conhece eles e que aquela empregada estava procurando porque ela só andava de shortinho curto por aí. Silvia fala que está com pressa, que precisa ir trabalhar. Na cena seguinte, Dona Olívia termina de atender um cliente e conta que quando Cíntia era pequena era igual essa menina, que levava todos os animais para casa. Ela tinha que arrumar alguém para dar, senão a casa ficava igual um zoológico. Alex chega e pergunta como está indo a preparação para o jantar de Cíntia.
e fala que tem que convidar gente bacana. Depois pede para convidar Severino e Marta do Ares. Dona Olívia diz que só vai gente legal e que vai ficar lá para convidar ele. A funcionária do pet shop diz que ela não pode esquecer de convidar o Romeu. Nesse momento, Alex revira os olhos e ela continua dizendo que ela seria a Julieta desse Romeu. Dona Olívia diz que não se esqueceria dele por nada e fala que esse Romeu a Cíntia viu primeiro. Na outra cena, Edu chega na sala andando com o andador e todos aplaudem. Danilo manda Rita trazer champanhe para todos. Depois Alma pergunta o que eles devem fazer agora. O médico fala que tem vários exercícios que ele vai passar para Edu e ele deve continuar com a fisioterapia. Nesse momento, Camila chega e Alma corre para cumprimentar ela e mostra para ela que Edu está no andador. Camila fica radiante de felicidade e corre para abraçar Edu. Estela faz cara de quem não gostou disso. Edu quase cai e o médico fala para irem com calma, porque se ele cair de novo, ele não garante mais nada. Estela fala, pelo amor de Deus, Camila, vai com calma. E Alma fala que isso tudo é ímpeto da juventude. Depois Danilo abre um champanhe para comemorar e Danilo fala para o médico brindar com eles também. O médico fala só meia taça porque ele ainda tem muito trabalho por hoje. Alma fala com o médico que agora que ele conseguiu colocar o Edu de pé, ele poderia também curar o alcoolismo do marido. Danilo reclama e fala que só bebe socialmente e o médico fala que não é especialidade dele, mas que conhece alguém que pode ajudar. Alma fala que depois ela vai na igreja porque tem um montão de promessas para pagar. E Camila e Estela ao mesmo tempo falam que elas também têm promessa para pagar. Alma fala, tá vendo? Temos que lembrar de Deus quando tudo está melhor, porque muitas pessoas só lembram de Deus e só fazem promessa quando a coisa está feia. Nessa hora, até ateu faz promessa. Na cena seguinte, uma cliente conta para Silvia que perdeu o marido tem 3 meses, mas que já está com outra pessoa, que apesar de ter amado muito o falecido marido, ela tem que seguir a vida dela, e até porque um homem dentro de casa faz toda a diferença. Silvia fala que ela faz muito bem. A cliente se despede e sai. Silvia comenta com o Céu que trocou a fechadura e se ele quiser entrar lá, vai ter que implorar para ela. Na cena seguinte, Cíntia está cavalgando e fala para Severino cuidar do cavalo, que ela vai montar nele a semana toda. Pedro vê a cena e fala que esse cavalo não é de uso do Ares, que esse cavalo é do Fred, filho da Helena. Cíntia fala que sabe, mas que um cavalo maravilhoso daquele não pode ficar parado atrofiando. E Cíntia continua perguntando se Pedro já fez a mudança dele. Pedro fala que só faltam alguns detalhes, mas que logo ele vai estar ali, livre e esperando por ela. Cíntia pergunta como ele sabe que ela vai aparecer ou não. E Pedro fala que se ela não aparecer, ele vai na casa dela buscá-la. Ela fala que ele não teria essa coragem. Pedro fala para ela não duvidar dele, que por ela ele é capaz de fazer tudo. Cíntia fala que ele é assim, né? Gosta de ter o que quer e depois jogar fora. Pedro fala que quer ela sim, que quer usar ela sim, mas que não é bobo, que não é homem de jogar uma mulher dessa fora, só se ela quiser. E finaliza falando para ela não perder o endereço, hein? E Cíntia fala que esse endereço é inesquecível. Na outra cena, Alma fala que agora que Edu tá melhor, eles podem voltar a planejar a viagem a Las Vegas. Edu fala que não precisa mudar nada por ele, que tem um montão de gente para cuidar dele. Estela fala que ela mesma cuida dele direitinho, e Camila fala que ela também, quer dizer, ela pode ir todo dia. E Rita também fala que ela também está ali. Danilo fala que é assim que é bom, que ele está bem servido, bem cuidado. E Alma fala que nesse momento Danilo adoraria estar no lugar de Edu, né? E emocionado, Danilo fala que vendo Edu assim, ele lembra do pai dele que teve um infarto e ficou andando de andador a vida toda. Depois Edu tenta ligar para Helena e Alma fala que ela tenta ligar para ele, que ele pode ir lá para fora, que quando ela conseguir falar com Helena, ela passa para Edu.
Camila se despede e fala para Alma que tá indo, mas Alma faz questão que ela volte depois, mais tarde. Depois, Alma sozinha com o Danilo fala que tá sonhando acordado no dia que Edu vai se casar com Camila e que não vê a hora disso acontecer e que quando acontecer, ela, Alma, vai comprar uma caixa do melhor champanhe do mundo e dá para ele, Danilo. Danilo ama a ideia e eles se beijam. Na outra cena, Márcia dá conselho a Viriato para eles saírem um pouco na noite, para ele levar a Ivete num karaokê, videokê, que ela só não sai porque está avulsa, como ele mesmo gosta de dizer, mas que quando ela tiver a VEC, ela vai sair e muito. E fala que o fato de eles morarem nos fundos do trabalho é bom, mas acaba fazendo com que eles dediquem muito mais do que o máximo de tempo ao trabalho. E isso muitas das vezes é ruim. Na cena seguinte, uma cliente de Helena fala para ela que tá com um garotão de 28 anos e que tudo para ele é super e que ele adora balada todos os dias. Helena fala que Edu é mais parecido com ela, gosta mais de ficar em casa, esses programas mais tranquilos, sabe? E o telefone toca e é Márcia falando que Camila chegou. Helena fala para ela entrar e pede para chamar a Antônia para ajudar ela. Antônia chega e começa a ajudá-la. Lá fora, a Márcia fala para Camila esperar um pouco que Helena já está terminando. Depois, Ivete chega e Márcia conta para ela que bateu um papo com o Viriato e acha que ele vai chamá-la para sair hoje. Ivete fala que se não for para um lugar de comer já tá valendo. Na cena seguinte, Pedro chega no seu escritório e vê Iris mexendo no seu computador. Ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela fala que já está se familiarizando com o tratamento dos animais, para quando ela for para ali, ela já está antenada. Pedro fala para ela sair dali e que ela não vai ficar no Ares, que a Helena falou que ia ver escolas e curso para ela. Iris fala que isso é só daqui a algumas semanas e fala que vai conversar e ajudar a Cíntia. Pedro fala para ela abrir os olhos e não ficar de amizade e contando da vida dela para qualquer um. Iris faz sinal de continência e fala: sim, senhor xerife. Pedro pergunta que história é essa de xerife? E Iris fala que é o apelido que estão dando para ele ali no Aras, para ele abrir os olhos. Nesse momento, Severino chega e Iris sai. E Pedro pergunta se é ele que tem colocado apelido nos outros ali. Severino disfarça e fala que nem estava sabendo disso. Pedro fala que se souber que foi ele capa ele. Na outra cena, Helena pede para Antônia deixar ela e Camila sós. Elas se cumprimentam e assim termina o capítulo 41 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Deixa seu like que ajuda muito, ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas. E seu comentário também, eu quero muito saber de que cidade vocês assistem esse vídeo. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.